Bom, hoje vamos estudar sobre quem é Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Nós queremos entender a pessoa de Jesus Cristo. Estamos mesmo agora já a estudar sobre Deus. Esse tema chama-se a divindade. Não só vamos aprender sobre quem é Jesus Cristo, mas vamos ver também sobre o Pai, Espírito Santo, Miguel e a Trindade. Então, eu sei que talvez seria a sua questão também. Quem é Jesus Cristo? Quando você vai para a religião islâmica, entendem que Jesus Cristo é um homem bom, é um profeta chamado Isa bin Maryam. Ele existiu aqui na Terra, mas não crê que ele foi crucificado. Mas existia alguém chamado Isa bin Maryam, é um ser humano normal, ok? Apenas com o grau de ser profeta. Muito bem. Quando você vai para os rabinos judeus, eles acreditam que Jesus Cristo foi um nazareno da Galileia, que foi um homem bom, que fez muitas maravilhas, mas ele se fez de ser Deus e o crucificaram. É assim como eles entendem, que foram um homem normal. Quando você vai para o Espiritismo, eles entendem que Jesus Cristo é apenas um espírito, assim como outros espíritos. Então, nós vamos ver hoje o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Bom, Cristo Jesus, ele também perguntou essa mesma questão em Marcos 8, 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O que os homens falam que eu sou? Quem sou eu? Talvez seria a questão de Jesus para ti também. E o que você diz sobre Cristo? Bom, ele próprio responde em Apocalipse 1:8. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Então, Cristo aqui afirma categoricamente, ao usar a expressão Alfa e Ômega, que ele é Deus Todo-Poderoso e Eterno. Alfa é a primeira letra do grego e Ômega é a última. É como se Jesus dissesse, eu sou A e Z. Em outras palavras, ele existe em toda a eternidade. Nem podíamos usar a expressão existe, porque Cristo é Deus. O que aconteceu com Cristo? Ele já existe em toda a eternidade, só que se fez de homem e veio habitar entre nós. Então, seres humanos não o compreenderam. Ok? Veja que é interessante que, quando você estuda a Bíblia, Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, exclui completamente de Cristo ser apenas um ser humano que é limitado no tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos um pouco investigar sobre o nome de Cristo. O nome de Cristo, Yeshua, deriva-se de uma raiz hebraica, formada por Yon, Shin, Vav e Yain, para aqueles que gostam de estudar a língua hebraica. É interessante que este nome está muito relacionado com a tetragrama sagrada, Yud-Het, Vav-Het, que talvez nós poderíamos dizer que é YHWH, aí onde que se deriva todos os nomes de Deus, Yahweh, alguns colocam J no lugar de Y, depois vem Jeová, mas o nome de Deus nós conhecemos que são essas 4 letras que não são pronunciadas, porque não tem vogais, precisam de nós colocarmos vogais para entender. Então, Yud-Het, Vav-Het é hebraico. É daí onde nasce o nome de Jesus também. Nós podemos perceber que há uma coisa muito parecida entre Yeshua e Yahweh. Existe uma coisa muito parecida. E interessante que esse nome de Deus significa o Senhor é a salvação. E Cristo é aquele que veio para nos salvar. O que eu quero dizer com isso? Afinal, Cristo e Jesus é Deus Todo-Poderoso. É Ele que atuava no Antigo Testamento. Só que quando Ele veio no mundo como homem, o mundo não o conheceu e o crucificaram. Relata isso João no capítulo 1. Ele esteve no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Então, Cristo Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele existe em toda a eternidade. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Quando você lê, pelo menos no João 8, 52 até 59, Cristo teve um problema com as autoridades judaicas e os fariseus, E ele disse que antes de Abraão existisse, eu sou. Porque os judeus já estavam a dizer, o nosso pai é Abraão, gostava muito de citar Abraão. Então Cristo estava a dizer que antes de Abraão, eu sou.
É interessante isso. Mas como assim? Eles enxergavam Cristo apenas na sua natureza humana, como filho do homem, mas não conseguiam enxergar Cristo na sua natureza divina, como filho de Deus. Então Cristo categoricamente afirmou: antes de Abraão existisse, eu sou. E eles levaram pedras para poder o matar, mas ele se retirou no meio deles. O que eu queria dizer com isso? Quero dizer que Cristo, afinal, existia antes de Abraão. É ele, talvez, é ele quem foi ter com Abraão. Aliás, naqueles anjos que foram ter com Abraão e falaram para a esposa de Abraão, Sara, que vai conceber, Abraão se ajoelhou e adorou o anjo que estava no meio. Aquele ser angelical ali era o próprio Cristo. Vou te provar isso na frente. Não estou a dizer que Cristo é anjo, mas vou te provar à frente. Ok? Era o ser celestial. Era Cristo Jesus que foi dar aquela promessa. Ok? Porque estava num plano de destruir Sodoma e Gomorra. Então, antes de Abraão existisse, eu sou. E é interessante que ele não usa eu existo. Ele disse eu sou. Eu sou porque Deus não tem início. Ok? É basicamente isso. João 14,6, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A expressão eu sou, ego e imi, em grego, é a mesma expressão que também no Antigo Testamento Cristo usa para se apresentar diante de Moisés como eu sou. Eu sou é uma forma de dizer: todo-poderoso sou eu, vivo em toda a eternidade. Então Cristo se apresenta como Deus, ok? Você pode verificar isso em Êxodo 3,14, onde Cristo falou a Moisés: eu sou o que sou. É a mesma expressão também que ele repete no Novo Testamento quando ele esteve na carne, a falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Mateus 12, 47 e 49, a Bíblia diz: e disse-lhes alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus amigos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse-lhes: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quando Cristo disse: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Não é que Cristo estava a negar Maria, mas ele estava a falar já como Deus, né? Cristo tem duas maneiras de falar, muito cuidado. Às vezes ele fala como Deus, às vezes ele fala como homem. Se nós não entendemos as duas naturezas de Cristo, vamos ficar confusos. Porque às vezes parece que Cristo está a negar aquilo que ele é, mas ele está a falar como Deus, que é minha mãe. Eu não tenho mãe neste mundo. Infelizmente existem alguns cristãos que adoram Maria dizendo que é mãe de Deus. Não tem nenhuma expressão que Deus tem mãe nas Escrituras, ou Maria mãe de Deus. Maria é apenas mãe de Cristo na sua humanidade, mas como Deus, Cristo não tem mãe. Bom, outra ocasião, João 8, 52 até 59. Né? Então, ele pergunta: por que as pessoas dizem que o filho do homem é filho de Davi? Como é que será o filho de Davi se Davi lhe chama do Senhor lá em Salmos? É muito interessante que Cristo estava a dizer que não é filho de Davi. Mas segundo a carne, Cristo sim é descendente de Davi, é filho de Davi. Mas ele está a dizer que, mas aqui, quando vocês vão no livro de Salmos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O próprio Davi lhe chama do Senhor. Então Cristo aqui estava a falar como Deus. Aliás, Davi falava de mim. É isso que ele estava a dizer. É muito interessante perceber que os israelitas tiveram o privilégio de viver com Deus na carne, mas infelizmente não o reconheceram. Cristo é Deus. E eu amo meu Deus, Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo não é aquele Deus que só fica no céu. Ele sabe encarar a situação. Ele tornou um semelhante a mim e veio neste mundo e ele viveu o que eu vivo. Quando eu lhe falo de fome, Cristo sabe o que significa passar fome. Quando eu lhe falo de doença, quando eu lhe falo de sofrimentos e tudo, Cristo viu isso tudo. Ele viveu neste mundo, viu as pessoas nessa situação. Ele sabe o que significa sofrer. Então esse é um Deus que merece de fato ser Deus, porque ele nos provou que ele pode entrar na nossa realidade e viver como nós. Não é aquele Deus que só se esconde como outras religiões, e Deus que só está se escondendo, mandar, né? Por fazer. Não é assim. Cristo é um Deus que se compadece diante do seu povo. Vamos ver o texto de João 1, versículo 1 até 17. Vou ler só alguns textos. O texto começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É interessante que no princípio era o verbo. A palavra que é usada aqui, existem duas palavras para verbo ou para palavra em grego. Existe rema e existe logos. A palavra que é usada aqui é logos. No princípio era o logos. Logos é que vem depois, posteriormente, as expressões tais como logotipo.
Então Cristo é o logotipo de Deus, é a expressão da imagem de Deus, é a leitura de Deus. Se você quer Deus, você não consegue enxergar a Deus, você pode só enxergar a Deus na pessoa de Cristo. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o texto bíblico disse que o Verbo era Deus. Afirmar categoricamente que Jesus Cristo é o próprio Deus. Né? Algumas versões da Bíblia, por exemplo, a tradução de Novo Mundo dos nossos irmãos Testemunha de Jeová, aqui tentaram alterar esse texto para fazer parecer que Cristo é uma criatura, mas claramente aqui o texto, mesmo no original grego, vem, o Verbo era Deus. Então Cristo é Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele estava no princípio com Deus, desde toda a eternidade. Ele estava no seio da divindade. Vamos perceber melhor quando falamos da Trindade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, não havia nenhuma coisa que foi criada, senão através de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, Cristo é a luz dos homens. Cristo é a luz do mundo. Vamos continuar, o texto diz que estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Afinal, Cristo é o Criador deste mundo. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, os seres humanos e tanto a nação judaica. E seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, como eu e você, os que não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mas é um texto bonito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou ser humano. Ele nasceu nas manjedouras de Belém. Ele se fez um igual a nós. Ele entrou na realidade humana. Ele entrou num corpo humano. Deus com braços, Deus com dedos, Ele caminhando, Deus comendo, Deus com cabelos. Ele se fez ser humano e habitou entre nós. Naquele dia, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria dizer: eis que vai nascer alguém, e você lhe chamará o seu nome, Emmanuel. Bendito seja Deus Todo-Poderoso por entregar Cristo como ser humano. É muito interessante. Então, Cristo, Ele saiu do céu e se fez de homem. Chegando ao tempo, se fez de homem porque já vimos que Ele queria nos salvar. Então, aquele Cristo que você viu nas margens da Galileia, aquele que fazia milagre, afinal era o próprio Deus de uma forma humana. Então, a palavra de Deus disse que o que vem após mim, aliás, a palavra de Deus disse que porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai. A expressão unigênito, monogenes, em grego. Monogenes. Quer dizer o quê? O mesmo da mesma semente. Vem da palavra gênese, né? Genética que nós usamos na ciência hoje, né? Genética, da mesma genética que Deus. O que quer dizer isso? O único que saiu da parte de Deus, ou a imagem exata de Deus, né? Outras partes também vamos perceber que Cristo é chamado o primogênito. O primogênito não quer dizer o primeiro a nascer, né? Porque nós sempre tentamos entender Deus no sentido humano, né? É o primeiro da ordem divina, aquele que saiu de cima. E essa expressão primogênito em grego é prototokos. Então Cristo é o prototokos. Proto quer dizer primeiro em grego, ok? Então é assim como nós podemos perceber. Então Cristo é o próprio Deus Todo-Poderoso. Se Cristo não fosse Deus, então a nossa fé seria vã. Então Cristo nos provou tantas vezes. Nós vimos que Jesus Cristo lia motivos das pessoas, Ele perdoava pecado, Ele conhecia coisas que estavam dentro das pessoas, Ele podia fazer tantas milagres estranhas, até andar em cima das águas. Esse poder só pode ser um poder divino, de um que está acima da natureza, de um que é todo-poderoso. Por isso Hebreus 10:5 diz assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Então, o corpo foi preparado para que Cristo pudesse encarnar-se e vir ao mundo para nos salvar. É muito bonito saber que Cristo veio nos salvar. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, versículo 18. Então, Cristo é a revelação de Deus. Cristo é a encarnação de Deus. Cristo é o próprio Deus sob a forma humana que veio entre nós. É por isso no 1 Timóteo 3,16, a palavra disse: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, aqui a palavra disse que ele se manifestou em carne e veio ao mundo como ser humano e ele habitou entre nós. Tanto é que houve uma ocasião em que também um discípulo, Filipe, falou a Jesus: mostre-nos o Pai. Mas Cristo respondeu claramente:
estou todos os dias convosco. Ainda queres ver o Pai? Quem vê a mim, viu o Pai. Porque eu sou a revelação de Deus. Eu sou o logotipo de Deus. Logos. Né? É assim como Cristo falou. Isso podemos encontrar em João 14, versículo 9 até 11. Bom, Isaías 62, versículo 11 tem um texto muito interessante. Diz assim: eis que vem o teu Salvador, e vem com ele a sua recompensa, profetizando a vinda de Cristo antes de ele se tornar homem. Você sabia que os escritos do Antigo Testamento já falavam sobre aquele que há de vir? Então, automaticamente é Deus, porque já estava sendo revelado antes de vir. Miqueias 5, versículo 2 diz que tu, Belém Efrata, né, de ti há de sair aquele que vai reinar em Israel, cujo as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, porque Cristo é Alfa e Ômega, aquele que vai viver em toda a eternidade, aquele que vive em toda a eternidade, que vai trazer a salvação. Então, toda a Bíblia revela sobre Cristo de Gênesis ao Apocalipse. É Cristo que apareceu no Antigo Testamento, é Cristo que apareceu Moisés na sarça ardente, é Jesus Cristo que muitas das vezes apareceu naquela personagem misteriosa que é chamado Anjo do Senhor, né? Que abençoou também Jacó. Vamos ver isso quando vamos estudar sobre Miguel. E em várias partes da Bíblia. Então, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 1:23 disse: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamarão Emanuel. A expressão Emanuel é misteriosa. Emanuel. Emanuel em hebraico significa Deus conosco. Então, Cristo é Deus que está no meio de nós. Então, não há como nós não percebemos. Isaías 9, versículo 6, o texto bíblico diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Vamos lá ver. E chamar-se-á maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Cristo é Pai da eternidade e ainda é chamado Deus forte. Ok? Colossenses 2, 9 até 10, o texto bíblico diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. A expressão principado, cabeça, o primeiro, arqué, em grego, quer dizer que Cristo é o primeiro de tudo. Mas, ao mesmo tempo, a expressão nele habita toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude em grego, pleroma, quer dizer, pleroma é como se você pegasse uma garrafa de água depois de encher água até o fim. Então, fica cheio de água. Então, em Cristo, mesmo ele sendo ser humano naquele momento, habitava dentro dele toda a plenitude da divindade. Pleroma. É muito interessante, né? Mas também, Cristo com isso nos ensinou uma grande humildade que eu não gostaria de terminar esse estudo sem falar. Filipenses 2, 5 até 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele era todo poderoso, e é todo poderoso, mas ele se fez igual a nós. Quando o zombavam, falavam, crucificam, cuspiam na cara dele, ele poderia usar sua majestade, todo o poder, para poder eliminar os seus inimigos. Mas ele se humilhou até se tornou servo e até a morte da cruz. A morte da cruz era a morte mais ignominiosa, era uma morte vergonhosa. Mas o nosso Senhor entrou naquilo tudo para poder salvar a mim e você. Então, Cristo Jesus é Deus. Antes de finalizar esse estudo, gostaria de te recordar uma coisa muito interessante. A expressão filho do homem quer dizer com os homens, ou seja, aquele que partilha da mesma natureza dos homens. A expressão filho de Deus não é que Deus o nasceu ou criou, quer dizer aquele que partilha a mesma natureza com Deus. Por esta razão, quando ele declarou ser filho de Deus, carregavam pedra dizendo que esse estava a blasfemar e queriam o apedrejar. Então, quando você vê filho de Deus, não é filho no sentido humano, é aquele que partilha da mesma natureza com Deus. É que nem eu disser, você é filho da sabedoria. Você é filho da beleza. Você é filho da inteligência. É porque você é inteligente, é sábio, é bonito. Então, é nesse sentido. Unigênito quer dizer o único a ser revelado por parte do Pai. Não é o único filho que Deus nasceu, como muitos pensam. Porque nós pegamos aquilo que é humano e tentamos se aplicar no que é divino. Mas quando usa a expressão primogênito também, não é o primeiro filho de Deus. Porque Deus nem tem filho, não tem esposa. Né? Não existe, esse é o conceito humano. Primogênito quer dizer o primeiro a ser revelado por parte de Deus. Vamos entender que pela Bíblia, o primogênito nem sempre é aquele que é primeiro a nascer. Tem muitos primogênitos no Antigo Testamento que foram primogênitos, mas nunca foram os primeiros. O caso dele é Judá. Devia ser Rubem, na sequência. Mas foi Judá e o pai Jacó disse o quê?
O cetro não se apartará de ti, nem o bastão da sua mão, até que venha Shiló, e a todos os povos a congregarão. O que quer dizer isso? Você vai ser o primogênito, e na sua descendência há de vir Shiló. Shiló em hebraico quer dizer o enviado, que estava sendo profetizado, Jesus Cristo. Mas ele foi dado a primogenitura enquanto não era o primeiro filho, devia ser de Rubem. Mas Rubem não foi dado porque ele subiu na cama do seu pai. Você sabe o que significa isso. Então, o que eu quero dizer? Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Ele apenas se fez de homem e habitou entre nós e vimos a sua glória. E ele nos salvou. E ele subiu ao céu e continua sendo Deus na mesma natureza de Deus e divina eternamente. Ele nunca deixou de ser Deus. Apenas o nosso Deus é capaz de assumir a natureza das suas criaturas. Não porque ele é aquela criatura, mas quando a missão assim o exige, ele faz. Então, é isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Bom, convido no próximo estudo que nós vamos estudar sobre outra natureza divina de Jesus Cristo, que é chamado Miguel nas Escrituras.